Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. No prazo de 1 ano, Portugal decide o seu futuro em mais 2 eleições, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt, agora com 40 € de desconto. Está no ar o Português Suave na Rádio Observador. Aos domingos há um novo episódio para ouvir. Eu sou o João Costa e Silva. Olá, Vanessa Cruz, bem-vinda. Olá, hoje João. Estás connosco neste episódio de domingo. Marco Neves, olá também bem-vindo. Estamos aqui num grupo diferente do que habitual. Sim. Mas eu estou aqui desejosa de aprender. Sim, vamos a isso. Esse é o desejo que todos nós queremos. Num dia especial, não é? 5 de outubro, uma data importante. E posso só dar... Nós não vamos falar muito do dia 5 de outubro, aliás, vamos ter o resto do dia para falar disso. Sim. Mas eu queria só assinalar que, em relação à língua portuguesa, o 5 de outubro tem uma importância... Tem importância, ponto final, porque foi a República que logo no ano a seguir criou a ortografia portuguesa, que nós não tínhamos antes. Ou seja, tínhamos várias propostas de ortografia, tínhamos vários hábitos, tínhamos aquela forma de escrever um pouco à francesa, com muitos PHs e com muitos THs. Farmácia, por aí fora, que era muito uma imitação do francês, apesar de haver razões etimológicas para algumas delas. E depois a República decidiu fazer uma coisa que nós podemos discutir muita coisa sobre a República, mas naquele caso até fez bem, porque foi buscar os grandes especialistas sobre a língua da língua portuguesa da altura, juntou-os, eles fizeram uma ortografia que ia buscar alguns aspectos da ortografia da época de Camões, por exemplo, uma ortografia relativamente uma ortografia bem feita, sistematizada, e foi aquela que depois foi usada para ensinar a grande parte da população a escrever, porque nós em 1910 quase ninguém sabia escrever, não? Pronto, fica aqui uma pequena contextualização, não é? Sempre importante. Por onde é que vamos andar este domingo, esta semana? Vá. Então vamos, uma das palavras que está nas notícias já há bastante tempo, que é flotilha, temos uma dúvida sobre isso, e vamos depois passear por línguas artificiais e acabar com um copo de cerveja. Ui, línguas artificiais, já fiquei curioso. Vamos a isto, Vanessa Cruz, Marco Neves, começamos com a língua nas notícias. E vamos a isso, aliás, nos noticiários fartei-me de dizer a palavra flotilha e temos uma dúvida de um ouvinte, André Azevedo. André Azevedo pergunta se não deveríamos usar frota ou frutilha. Eu já ouvi frutilha. E a pergunta tem razão de ser, porque nós temos frota, que é uma palavra portuguesa, flotilha também é, na verdade, mas flotilha é uma importação do castelhano, como o André diz. Mas isso não é um problema em particular ser uma importação do castelhano, porque nós temos muitas importações do castelhano. Aqui fica com este ar castelhano por causa do fle, não é? Porque é mais típico da língua aqui do lado, o fle do que o fre, mas a flotilha não é bem uma frota. Uma frota, por exemplo, vamos lá ver, uma companhia de cruzeiros tem uma frota. Exato. A flotilha é um conjunto limitado de embarcações que estão juntas no mar. Tem a ver com a escala, podemos dizer? Tem a ver com a escala e com o próprio... Eu, pelo menos da forma como interpreto estas palavras, frota não tem de estar juntos. Quer dizer, uma empresa pode ter uma frota e estão espalhados. Não é? É essa a minha interpretação desta diferença, e seja como for, muitas vezes estas palavras aparecem nas notícias e são quase marca da notícia que estamos a dar, não é? Portanto, neste caso, quando nós dizemos a palavra flotilha, sabemos perfeitamente do que é que estamos a falar. Sim, por mais que não saibamos exatamente o que é que a palavra quer dizer, associamos à imagem... É quase um nome próprio. Um nome próprio do acontecimento em particular que estamos a viver. Queria ainda dizer que há muitos castelhanismos, como disse há pouco. Camões usou imensos. Há algumas pessoas que se horrorizam com estrangeirismos. Como eu disse, o problema dos estrangeirismos é o excesso, não é provavelmente a existência deles, porque eles sempre existiram, mas nós temos armadilha, botija, cabecilha. Fui buscar uma lista que a Infopédia preparou, dos grandes recursos que nós temos, mas há outras listas também, só isso, essa é fácil, não é? Hombridade, se nós vimos bem, hombridade vem de ombra, não vem de homem, novilho, palmilha, sapatilha, e podíamos continuar. Há muitos castelhanismos por cá, também há depois, mas isto fica para outro dia. Palavras portuguesas que foram para o espanhol. E por que não frutilha?
Frutilha, é assim, foi importado... Não sei se te questionaste sobre isto, Vanessa Cruz, ao longo dos vários noticiários que foste fazendo ao longo destes últimos dias. Não, eu acho que encarnei mesmo aquela questão do associo à imagem, eu gostava de dizer do nome próprio, não é? Mas fiquei a pensar, eu nunca usei esta palavra. Exato. Mas frutilha, eu posso dizer, frutilha, não, a palavra, nós tivemos uma época, e continua a existir de certa forma, mas houve uma época da nossa língua onde nós transformávamos muito o fle no fre. Portanto, temos prato em vez de plato aqui ao lado, temos branco em vez de blanco, já falámos disto aqui. E alguns falantes ainda continuam a fazer isto. No Brasil é muito típico, sabemos que há pessoas que dizem em vez de problema, não é problema, não é como é que é? Agora não consigo. Transformam palavras que têm um ple ou num pre. Estava a tentar ver se... Outra típica, plantar. Há muitas pessoas no país que, na forma popular, dizem plantar, que é pôr qualquer coisa. Ou seja, é uma tendência velha da nossa língua transformar ple no fre, mas esta tendência não se aplica, em geral, a importações que vêm diretamente do castelhano, que ficam mais ou menos preservadas, ficam assim. Ou seja, é sinal de que aquela palavra não teve evolução do latim até ao português, mas passou ali pela língua do lado. Portanto, eu não acho que haja grande razão para dizermos frutilha, porque o fle continua a existir. Nós temos flor. Exato. E disse flor. Então, frutilha acaba por ser aqui o termo mais correto, não é? Não tenho nada contra este termo. E é, de facto, como estávamos a ver, o nome próprio desta fruta, é quase o nome próprio desta frutilha. Já ias dizer frutilha outra vez. Mas pronto, cá ficou. Fica esclarecida esta dúvida que foi enviada pelo André Azevedo, a quem agradecemos. Enviou a dúvida através do e-mail portuguesuave@observador.pt. Vamos agora numa viagem no mapa da língua. Vanessa Cruz, vamos falar de línguas artificiais. Não sei se isto te abriu o apetite. Sim, estou muito curiosa. O que é que vem aí, Marco? Vasco Pina perguntou-nos se as línguas artificiais também devemos usar o nome língua para estas construções, ou se deveríamos reservar o nome para português, inglês, línguas naturais. E eu aqui faço há outras perguntas aqui por trás curiosas, porque eu não vejo razão nenhuma para não usar o nome língua, porque na verdade elas podem ser muito parecidas com as línguas naturais. Depende de quem criou e por que razão criou. A pergunta que eu também por vezes recebo é: por que razão é que nós dizemos que umas são artificiais e outras são naturais, quando todas foram criadas por seres humanos? Exato, não é? O que é que distingue a artificialidade? E para explicar isto, já usei às vezes uma imagem que é: imaginem um campo relevado, se nós tivermos pessoas de um lado e imaginem pessoas a viver de um lado de um campo e lojas do outro lado, as pessoas vão atravessar o campo naturalmente e vão criar caminhos, não é? Porque vão desbastar a relva. E são caminhos naturais. Se alguém, antes de alguém viver ali, a Câmara Municipal for lá, e estamos na época das autárquicas, podemos falar das câmaras municipais, não, agora estamos numa época em que vamos criar caminhos como deve ser, antes de alguém atravessar aquilo. Não sei se estão a perceber. Aqueles caminhos foram todos criados por pessoas, mas alguns foram criados naturalmente pelo uso que se deu, e outros foram criados de forma consciente antes de alguém usar. Tudo pessoas, mas de formas diferentes. E as línguas artificiais são isso. As línguas naturais são criadas pelo tempo fora, sem que ninguém planeie. As línguas artificiais são criadas de forma consciente por pessoas que têm um nome. Não sei se vocês sabem. É um nome um pouco estranho. Só existe em inglês. Nós não criámos ainda um nome em português para isso. Qual é que é? Conlanger. Ok, é um palavrão, portanto... Constructed Language Creator, não é? Conlanger. Línguas construídas. Há línguas construídas para serem muito simples e que são muito diferentes das naturais. O Esperanto é uma delas. É muito simples, não tem irregularidades, não tem verbos irregulares, não tem nada. Aquilo é... Não tem nada, não, tem muita coisa, mas é tudo muito regular. Não há exceções. Mas podes dar um exemplo? Por exemplo, nós temos verbos irregulares, o verbo ser não funciona da mesma maneira, enquanto que no Esperanto a primeira pessoa é sempre igual em todos os verbos. A primeira pessoa do singular é sempre... Não há conjugações diferentes, não há o ar, é tudo a mesma coisa. Se eu quero criar o feminino, é sempre da mesma maneira, não há exceções. Se eu quero criar o plural, é sempre da mesma maneira, não há qualquer exceção. Não deixa de ser uma língua muito baseada nas línguas europeias, portanto é uma língua que nós reconhecemos como parece uma língua europeia, e por isso, para falantes de outras línguas asiáticas ou africanas ou americanas, é uma língua mais difícil do que uma língua artificial com esse intuito deveria ser. Mas pronto, o objetivo do Esperanto é ser fácil.
E ele é fácil, é uma língua fácil e que é provavelmente das línguas artificiais a mais falada. Há quem diga que tem mais de 1 milhão de falantes, eu não sei se chega a tanto, mas é muito falada. Depois acho que são criadas artificialmente, ou seja, são criadas para serem parecidas com as naturais. O Tolkien, já ouviram falar das línguas do Tolkien do Senhor dos Anéis? Ele criou... Eu não sigo... Eu ia dizer o mesmo, eu não sou muito fã, mas... A Guerra dos Tronos, já ouviram falar da Guerra dos Tronos? Sim. Pronto, a Guerra dos Tronos tem línguas, e ao contrário do que acontece, por exemplo, na Guerra das Estrelas, em que as línguas daquelas espécies todas são só barulhos que as pessoas estão ali a fazer e que não significam nada, a maior parte delas. No caso da Guerra dos Tronos, houve um linguista, David J. Patterson, que é muito famoso atualmente e que escreve livros sobre isto, e que é sempre que alguém precisa criar uma língua para um filme, agora ele é a pessoa a quem se vai pedir isso. Ele criou várias línguas para os vários povos da Guerra dos Tronos, que são línguas com gramáticas, com vocabulário, com regras e exceções, porque ele quer imitar as línguas naturais. Portanto, tem exceções, tem regras, e aquilo está tão bem feito que chegou a haver espectadores da série que aprenderam as línguas, começaram a aprender a gramática destas línguas e que enviaram para lá mensagens a dizer que a personagem X no episódio tal que se tinha enganado, que tinha um erro de Valério, assim uma coisa. Começaram a ser mais especialistas. Mais o próprio especialista que ficou, olha, é verdade, isto está mesmo errado. Mas não deixa de ser natural que as pessoas também usem mal a própria língua, não é? Portanto, aquele erro no fundo também existe nas línguas naturais. E o Tolkien foi o grande criador de línguas artificiais para o Senhor dos Anéis, e ainda hoje há pessoas que aprendem. O Caminho das Estrelas também tem o Star Trek. Quem é que usa o Caminho das Estrelas? Acho que ninguém. O Star Trek tem o famoso, como é que se chamava aquela espécie muito esquisitos, muito feios. Tu hoje estás a falar de conteúdos que eu não domino. Eu começo a ficar aqui com os Klingon, já ouviram falar dos Klingon? Pronto, não. Está-se a sentir aqui uma certa diferença de geração. Devia estar aqui outras pessoas hoje. Não, há aqui uma pequena diferença de geração. Nós não somos assim de idades tão diferentes, apesar de tudo, digo eu. E no entanto às vezes há estas diferenças. Há pessoas que aprendem o próprio Duolingo, que é aquela aplicação que tem uma parte para aprender Klingon, que é uma língua inventada, completamente inventada. Pronto, só para vos dizer então que existem línguas artificiais. Eu não vejo que haja grande diferença na sua essência, na formação mas uma língua artificial pode ser usada e aprendida por pessoas. Houve pessoas que aprenderam Esperanto desde crianças e que têm Esperanto como língua mãe. Portanto, não há uma diferença na forma como as línguas podem ou não funcionar, há só a diferença de como é que foram criadas. Só isso. Vamos para a nossa última rubrica, e esta é interessante. Vamos lá aos mitos e dúvidas. E Marco Neves, esta dúvida por si só é muito engraçada porque, vamos explicar, houve aqui um coletivo do Observador que se juntou, encabeçado pelo nosso subdiretor Ricardo Conceição, que na semana passada te interpelou e te perguntou, fez uma questão sobre uma dúvida. Cerveja e... Eu pensava que estavam... Birra. Sim, me estavam a convidar para alguma coisa, mas afinal não mesmo só. Mas temos às 6 da tarde, todas as sextas-feiras, uma hora dedicada a isso mesmo. Podíamos ter dito. Podes vir cá. Estou a brincar. É de vir. Mas até para estás mais do que convidado. Esta pergunta. Até fazes um episódio só exclusivo. Só no fim da sessão, porque vai ser um episódio mais estrambólico, é a palavra que já tivemos. Então temos cerveja, por um lado, que também existem em castelhano, existem em várias línguas ibéricas, que não são só o português e o espanhol, e temos cerveja, bom, temos várias. Eu não vou pôr aqui a falar espanhol, que não vi o suficiente para isso. Mas temos birra, beer, temos todas essas, e as duas origens são muito claras. Uma é a origem celta que passou para o latim e que nos deu cerveja, e outra é a origem germânica, que vem pensa-se que terá começado no alemão, mas enfim, espalhou-se pelas outras. Agora a pergunta é, por que razão é que nós temos esta divisão? E não há uma só explicação. Eu não consigo dizer, olha, foi por isto, foi no ano X que aconteceu aquilo. A verdade é que a importância da cerveja alemã é muito forte, ela espalhou-se, exportou-se para a Itália, para a França, para a Inglaterra, e daí vem, o nome também foi, e nós cá neste cantinho mais ibérico nunca ligámos tanto à cerveja e fomos ficando com a palavra que os romanos usavam. Não sei se isto faz sentido. Ou seja, no fundo, tem que ver mais com o interesse que os próprios povos têm na bebida. Nós fomos sempre mais
para o vinho do que para a cerveja, tradicionalmente. E também por isso deixámos, não ligámos tanto a esta bebida mais germânica que se espalhou a certa altura no centro da Europa. Fomos ficando com a palavra, digamos. Mas conhecem pessoas que utilizem normalmente birra para se referir à cerveja? Eu não. Não, acho que não. Sim. Ou seja, nós não usamos esse... Até recorremos mais a fino, por exemplo, a imperial, sim, que é uma variante, não é? São as várias palavras que nós temos para... Quer dizer, dizemos o barrilinho. Também existe o barrilinho. Isso eu nunca ouvi. É uma cerveja mais pequenina, é uma imperial mais pequenina. Estava para um episódio só com os nomes da cerveja. Sim, de certeza. E com as diferenças que há. Mas pronto, basicamente nós os ibéricos somos um bocadinho diferentes nesta questão, mas não há assim grande mistério nisto. Há muitas palavras em que isso acontece, muitas palavras que têm, por exemplo, todas as línguas europeias, quase todas têm uma palavra para azul que tem a mesma origem que o azul português, mas não usam. Por exemplo, os ingleses têm azur, também não usam. Os franceses têm azur, que é Côte d'Azur, mas também não usam essa palavra normalmente. Portanto, as palavras quase sempre estão disponíveis, mas os povos vão usando uma ou outra dependendo da história. E pronto. Entretanto, eu estava aqui a reparar que o Oktoberfest termina hoje, dia 5 de outubro. Portanto, está tudo interligado. Nós, no fundo... fizemos isto de propósito, obviamente. Sim. E também, em Algés, decorre o Beer Fest, que é... podemos lhe chamar se calhar uma variante, está na 4ª edição e também tem aqui a vertente das cervejas artesanais, também gastronomia, música ao vivo, acontece em Algés e termina hoje, dia 5 de outubro. Portanto, olha, trouxemos aqui 2 sugestões, se calhar para o Oktoberfest. Já é um bocadinho tarde. Eu acho que já não vai a tempo. Se alguém nos ouvir na Mas Alemanha... se alguém quiser desafiar os limites e a velocidade... Não, nós temos ouvintes na Alemanha. Sim, também é verdade, Pois é, de certeza. pois é. Olha, nós ficamos por aqui. Vanessa Cruz ainda está de regresso connosco na quarta-feira, mas é importante, se tiver dúvidas, envie-nos para o e-mail Marco Neves. Marco Neves não é esse e-mail. Marco Neves, Podes dizer o teu também. Não, português suave@observador.pt. Muito bem. E o número de telemóvel? 91, não te cadê o resto. Agora fiquei com esperança. Ainda não é desta. 91002-4185 e envie-nos as suas dúvidas através do nosso WhatsApp, através de uma mensagem de voz, até 30 segundinhos, que é para conseguirmos ouvir aqui neste episódio de Dúvidas de quarta-feira. Até lá, Marco. Um abraço.